Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, mamães! Hoje é o seu dia, não é? Comemora o seu Dia das Mães, mas Dia das Mães, na verdade, é todo dia, não? Então, meus parabéns, que Deus possa estar frutificando cada vez mais na sua vida, possa estar contemplando você dia a dia com sabedoria, conhecimento do alto mesmo, conhecimento do Espírito Santo, revelando a sua palavra, trazendo sempre ideias, trazendo conhecimento, trazendo unção para que você possa direcionar melhor a vida dos seus filhos, da sua família, da sua casa. A palavra de Deus fala em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e mães sábias também, eu creio, edificam a vida dos seus filhos. Então, que Deus te abençoe tremendamente, não somente nesse dia, mas todos os dias da sua vida, porque Dia das Mães vai ser até o final, não é verdade? Até o último dos seus dias você será mãe, não é? Então, que Deus te abençoe a todas vocês, tá legal? Receba o nosso abraço, receba o nosso cumprimento, muito obrigado pelo que você tem sido, né? Mulher corajosa, virtuosa, que enfrentou tantas situações e ainda vai enfrentar muitas outras, né, em prol dos seus filhos. Mas parabéns, você é uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. Antes de prosseguirmos para a nossa mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar uma mensagem sobre dízimos e ofertas, né? Sementes de crescimento que também fazem parte do nosso crescimento, né? Não adianta nós simplesmente entendermos o que é isso, mas temos que entender à luz da palavra de Deus. Então, vamos seguir aqui com o nosso propósito e eu compartilho com você um texto lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10, que fala o seguinte: alegrei-me sobremaneira, né? O apóstolo Paulo aqui está agradecendo a igreja de Filipos pelas ofertas, né? Pelas doações que eles faziam em prol do trabalho de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E da mesma forma, eu já me antecipo e venho agradecer a você, né, por cada oferta, por cada dízimo, por cada doação que você tem transferido, tem depositado na conta da nossa igreja local, porque precisamos, né, a igreja está fechada, estão fechadas as suas portas, mas o trabalho continua, né, as obrigações chegam e nós estamos cumprindo mês a mês, dia a dia, semana a semana, o papel como igreja local, tá bom? Então, muito obrigado pelas suas ofertas também, que têm contribuído para que a igreja venha dar assistência própria a pessoas que têm necessitado nesse tempo. Então, diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 10, alegrei-me sobremaneira, né, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, Paulo está se alegrando, né, no coração e agradecendo, não é, pela oportunidade de receber através da igreja de Filipos doações que foram tão importantes para a manutenção da obra de Deus através da vida dele, não é? E ele continua no texto, através dos versículos 11 até o 14, dizendo, não é, que ele soube viver na pobreza como na riqueza, sentiu falta, mas também soube, né, viver humilhado e honrado. Depois você lê lá tudo isso, e ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E no versículo 14, ele complementa, né, dizendo que, todavia, fizestes bem, igreja de Filipos, associando-vos na minha tribulação. Paulo passava por momentos de dificuldades também, querido. Não é porque ele estava na obra de Deus que ele estava vivendo, né, dias maravilhosos todos os dias. Haviam desafios, haviam apertos que ele devia perseverar. E a igreja, aquela igreja local, entendeu que Paulo precisava, embora às vezes não solicitasse, não pedisse, mas eles entenderam, lembravam-se de Paulo e, por gratidão no coração deles, eles investiram na obra de Deus através do ministério de Paulo. E ele fala também no versículo 15, sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, Paulo aqui tinha um grande carinho por esta igreja, eu e os demais pastores também temos um grande carinho pela nossa igreja, porque sabemos
que muitos, né, a nossa igreja é uma igreja diferenciada, uma igreja que entra de coração, não olha simplesmente para as suas necessidades próprias, mas olham para as necessidades da própria igreja local, não é? E entram de coração nessa obra junto conosco. Então fica aqui o meu muito obrigado e eu quero aproveitar e compartilhar com você aqui a nossa conta, os nossos dados bancários, você que deseja, né, de repente dar uma oferta, né, nesse dia, dar o seu dízimo também, né? Estamos vivendo momentos diferentes que não podemos levar para a nossa igreja local como de costume, mas aqui está a nossa conta é no Banco Itaú, agência 4895, conta corrente, deixa eu sair aqui da frente, né? Conta corrente 14681, dígito 1, repetindo, agência do Banco Itaú, número 4895, conta corrente 14681, dígito 1. Se você precisar, tem aqui o nosso CNPJ, que é 30183396, contra dígito 10. Tá legal? E você que deseja ainda continuar ofertando para situações peculiares do nosso ministério Mãos de Compaixão, que nesse tempo está totalmente convertido, né, direcionado para a ajuda de famílias que estão passando por situações momentâneas e bem peculiares mesmo, auxílio com cestas básicas e outras ajudas, você pode depositar nessa mesma conta, mas enviando uma mensagem ou um comprovante de depósito, como você queira, preferir, para esse número do WhatsApp, que é o da comunicação AF Jardim Caraí. Então, repetindo aí para você, por favor, você pode anotar, código 21 96708 7113 é o nosso número de contato pelo WhatsApp da nossa comunicação. Tá legal? Muito bom. Bom estarmos aqui reunidos mais uma vez e hoje, depois de conversarmos anteriormente sobre tempo de preparação e sobre tempo de dependência, né? Tempo de maior dependência, hoje conversaremos sobre um tempo de mais intimidade. Oh, glória a Deus, né? Como Deus gosta dessa palavra, intimidade. Intimidade é proximidade, é nós estarmos próximos, cada vez mais, né? Ligados, em proximidade. Quem é íntimo sabe dos detalhes, não é verdade? Você que é íntimo, né, de outra pessoa, você sabe dos detalhes dela, os gostos dela, né, a forma de pensar, a forma de agir. Você às vezes só observa, não precisa a pessoa falar absolutamente nada, você já percebe qual é a necessidade dela, o que ela quer dizer com aquele olhar, você já conhece o jeitinho, tudo direitinho. Por quê? Você tem intimidade. Deus ama e deseja que nós tenhamos, como a sua igreja preciosa, amada e tão querida, nós tenhamos intimidade com Ele, porque Ele percebe tudo em nós, mas Ele também quer e deseja ser percebido pela sua igreja, por nós, tá bom? Então vamos seguindo aí, porque esse é um tempo precioso para você crescer na intimidade com o seu Deus, tá legal? Antes, muitas pessoas falavam que não tinham tempo, né? Você mesmo, não tem tempo para tanta dedicação, mas agora nós temos mais tempo, né? É uma questão de prioridade e de nós buscarmos a Deus de uma forma mais intensa. Muito bom. Então, tempo de maior intimidade. Nós estamos vivendo nesses dias aí que não param, né? Esse isolamento, semana a semana, de quinzena a quinzena, os governos, né, vão colocando novas edições de decretos e empurrando, né, o isolamento social ainda mais para frente, mas nós não podemos desistir, não desanimarmos jamais. Fica ligado nisso que eu estou te falando, né? E pensando nisso, eu quero que você imagine comigo agora como se você estivesse entrando numa praia, está lá numa praia, mas entrando no mar e o quebra-mar está lá na frente. Aquelas ondas que você vê lá longe, elas chegam quase que como uma marolinha, não é? Na beira da praia, mas à medida que você vai adentrando por aquela linha de areia, você vai entrando no mar, você vai percebendo as ondas, essas mesmas ondas de uma forma mais intensa, mais forte, não é? Até o ponto que você chega bem próximo do quebra-mar e tem que, né, lidar com aquela situação ali. Ondas às vezes de 1 metro, 1,5 metro, 2, 3, tem que mergulhar, não é? Tem que ter a estratégia certinha e Deus vai te dando a estratégia. Não se desanime, né? Os tempos estão congelados aí, você está isolado dentro de casa, esse tempo está indo além do que nós esperávamos, não é? E alguns governos dizem que não sabe quando vai terminar, mas não cabe a nós ficarmos, né, derrotados por essa situação.
Muito pelo contrário. Eu quero te animar nesta noite dizendo o seguinte: à medida que você vai avançando, Deus vai te dando novas estratégias para lidar com o seu dia a dia. Deus vai te ajudando a ter imaginação, ideias para você saber lidar melhor com essa situação, mesmo que de forma intensa. Quanto mais tempo dentro de casa, a coisa fica mais intensa para nós, fica mais apertada. Mas Deus é a sua provisão. Não somente no sentido material, você entende? Ele é a provisão da sua alegria, Ele é a provisão da sua imaginação, Ele é a provisão da sua inteligência. Deus vai ser a sua provisão como um todo, da sua paz, da sua harmonia, e Ele vai conseguir, Ele vai fazer com que você consiga nele, né, passar por todo esse período que nós ainda não enxergamos às vezes o fim, mas Deus já sabe. Deus já sabe que tem um início, um meio, que nós estamos passando ainda, mas terá o dia que isso tudo vai acabar e nós retornaremos, regressaremos, né, para a nossa vida cotidiana como estávamos antes, só que de uma forma diferente. Eu creio que você e eu sairemos de toda essa fase, né, muito mais crescidos, muito mais íntimos com Deus, olha aí, intimidade com o Senhor, e isso vai ser diferença para a nossa vida, tá bom? Então, é isso aí, Deus vai te dando estratégias e ideias para nós lidarmos de forma diferente para o nosso dia a dia, mas para isso precisamos estar ligados, diga comigo, ligados, e também próximos a Ele. Não adianta você achar que Deus, né, o provedor de tudo, se eu não estou próximo dele. Eu tenho que estar lá ligado, bebendo dessa seiva maravilhosa, recebendo dele e estar ligado na sua palavra, tá bom? E próximo a Deus. Deus quer proximidade com a sua igreja. Né? O salmista chega a colocar que como é bom estar debaixo das suas asas, ou seja, estava próximo, estava ali aconchegado, né? Cuidado de pertinho, sentindo o calor, não é? Sentindo pulsar, sentindo o batimento, né, do coração. É isso, é dessa forma que Deus quer que os seus filhos se relacionem e tenham nele como um pai verdadeiro. Deus não é apenas Deus na sua vida, não é apenas Senhor, mas Ele quer ser cada vez mais e principalmente, eu te digo, hein, Pai. Pai para os seus filhos. É isso aí. Porque filhos, eles têm intimidade, eles têm, né, cada vez mais liberdade até mesmo, né, dentro de casa, você que é mãe, né, o pai também, você sabe, aquela invasão de repente de madrugada lá, o filho entrando na sua cama, né, é uma liberdade maravilhosa e Deus quer que nós sejamos assim com Ele, tá bom? Abra o seu coração nesses dias, se você quiser chorar na presença de Deus, não aguento mais, vai, chora, Deus ama esses momentos, porque quando você se abre para Ele, Ele também tem a oportunidade de se abrir para você. Tá legal? Então, é isso aí. Eu vou te dar 2 exemplos de pessoas que viveram momentos peculiares nas suas vidas, não é? E o primeiro deles é Davi. Davi esteve perseguido por Saul, querido, durante anos. E eu tenho que te lembrar que Davi já tinha contato no palácio, já servia Saul, já comia do bom e do melhor, já dormia em quartos talvez maravilhosos. Ele tinha uma vida diferente da que ele tinha na sua casa, na casa da sua família, enquanto ele pastoreava o rebanho do seu pai. Mas ali ele já tinha um contato com a realeza da época, não é verdade? A realeza do povo de Israel. O melhor do povo de Israel ele tinha contato, mas de repente Saul começou a o perseguir e ele teve que sair de toda essa realidade e viver fugido durante anos. Alguns dizem durante mais de 6, 7 anos Davi viveu dessa maneira. Não foram 7 dias, não foram 7 meses. Foram 7 anos. Então imagine você, Davi e os seus valentes, né, 400, 600 valentes, lá de caverna em caverna, se refugiando nas cidades, nem sempre sendo bem recebidos e tendo todo cuidado e alerta todos os dias, porque o inimigo estava à sua espreita. Mas Davi nunca desistiu e sabia que Saul era um homem, né, que tinha uma unção de Deus sobre a vida dele, e Davi respeitava isso. E ele esperou, soube aguardar, e nesse tempo todo de perseguição, de fuga, digamos assim, Davi se escondeu no seu Deus. Davi cresceu tremendamente na proximidade, na intimidade. Davi mergulhou no relacionamento com o seu pai eterno, com o seu Pai celestial, com Deus.
porque isso foi maravilhoso, porque havia uma obra de Deus maravilhosa para ser realizada nesse tempo, no coração e na vida de Davi. Davi estava sendo forjado como verdadeiro rei. Embora já tenha tido, né, localmente a impressão e conhecido como se dava ali a realeza, né, tinha intimidade inclusive com o filho, né, de Saul, Jonatas, mas Davi estava sendo forjado rei de Israel desde o princípio. E é algo ele precisava aprender de Deus nesse tempo de separação, de reserva, de perseguição, em que ele não tinha nada, apoio, apenas ali ele e aquelas pessoas, o seu pequeno exército. Ele estava sendo forjado porque Deus precisava de um rei verdadeiro, um Deus segundo o seu coração. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus, como afirma a palavra de Deus. Não? Então, muito bem, Davi estava ali, o melhor que ele fez foi buscar a intimidade com Deus, se refugiar nele. Então, nesse tempo, querido, o melhor que nós podemos fazer é nos refugiarmos nele, buscarmos intimidade, proximidade com o Pai, proximidade com o Santo, a fim de que ele venha fazer uma construção maravilhosa na nossa vida. Deus o estava preparando Davi para um reinado importante e advindo do próprio Deus, né? Deus tem preparado nesse tempo a sua igreja para projetos ainda maiores depois, eu creio nisso. A igreja do Senhor nesta terra estará sendo reposicionada. Nós migraremos, mudaremos, né? Evoluiremos de plataforma, subiremos de plataforma nessa terra. Deus precisa que a sua igreja esteja mais perto de Deus mesmo, seguindo de forma mais próxima a sua palavra, de forma mais viva, porque o que tem para viver à frente é necessário que a igreja seja fortalecida e siga de fato a vontade de Deus. Então, eu deixo para você que os momentos de tribulação são aqueles que acabam viabilizando uma maior busca, sabia? E na maioria das vezes é assim que se dá. Uma maior proximidade. É no momento de dificuldade, de aperto, que nós buscamos mais, que nos tornamos mais próximos de Deus, uma intimidade e a entrega a Ele também crescem. Então, aproveite esse tempo e tenha isso como uma mensagem de reflexão para a sua vida e busque mais a Deus a partir de hoje, tá bom? Você que está aí buscando muitas mensagens e tal, aquela coisa toda, maravilhoso, mas eu tenho que te alertar. Não adianta você ouvir 3, 4, 5 horas de mensagens e ter leitura bíblica, oração, aquela coisa toda, se você não dá espaço também para a prática desse ensino todo que você está recebendo. E a oportunidade maravilhosa de você começar a praticar dentro da sua casa, junto com os seus familiares, os seus queridos, que melhor te conhecem, meu irmão, melhor te conhecem, minha irmã. Ninguém conhece melhor você que os seus familiares. Na verdade. Então é isso aí. Aproveite esse tempo para você estar se ajustando por dentro, se ajustando com a sua família, se ajustando com a sua casa, para que depois Deus tenha novos projetos para a sua vida. Muito bom. Outro exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi separado, né? Deixou de fazer as suas viagens missionárias e, de repente, ele se viu preso. Foi preso e, te digo mais, com a permissão de Deus. Deus enviou porque havia um propósito nisso tudo na vida de Paulo. Deus queria colocar Paulo diante de grandes autoridades daquela época, para que essas autoridades ouvissem falar do Deus Todo-Poderoso e da grande missão e exemplo que Deus estava fazendo através da vida do apóstolo Paulo. Mas ele foi separado durante mais de 3 anos em prisão. Imagine você, o quantas ideias, o nó que deve ter dado na cabeça do apóstolo Paulo naquele tempo. Falar, poxa, eu estava indo tão bem, obrigado, estava viajando para lá, abrindo igrejas e refazendo viagens, fortalecendo as igrejas do Senhor, e de repente, me vi preso e aqui eu não posso fazer nada. Muito pelo contrário, ele pôde fazer muito e havia um tempo separado por Deus para a vida do apóstolo Paulo, porque foi nesse tempo de prisão, de cárcere, que ele escreveu todas as cartas que nós conhecemos hoje, as epístolas, né, dirigidas às suas igrejas, as igrejas que ele apostolava, a igreja que ele
auxiliava, orientava e nutria com a mensagem de Cristo Jesus. E foi nesse tempo que foram escritas essas cartas tão preciosas que hoje servem para desenvolvimento da sua igreja até o tempo de hoje. Por mais de 2000 anos aproximadamente, essas cartas estão aí gerando vida para a igreja do Senhor nesta terra. Tá bom? Então, Deus tem um propósito para todas as coisas. Não fique você angustiado por ver o seu negócio fechado, porque Deus tem um propósito para isso também. Amém, querido? Você tem coragem de dizer amém comigo? Deus está forjando em você, querido, algo necessário para esse tempo. Depois o negócio, a sua empresa, o seu trabalho, Deus vai cuidar de tudo isso, da sua família que está distante. Deus já está cuidando, porque Deus não dormita. O homem pode descansar, mas a palavra fala que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando pela vida da nossa igreja, para a vida de cada um de nós. Então é isso mesmo, Deus não dormita, Deus não descansa, Deus está sempre ativo, sempre se antecipando. Muito bom. Então Paulo ficou enclausurado um pouco mais de 3 anos, mas o seu alcance permanece até o dia de hoje, através daquele tempo que Deus o reservou para estar escrevendo cartas e palavras tão preciosas. Então, eu deixo essa frase aí para você, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo, deixa eu voltar aqui um instantinho, rapidamente, vamos lá, fica comigo, hein, que o computador aqui está querendo me pegar, mas aproveite ao máximo esse tempo, pois pode estar sendo construído, querido, algo de Deus em você, que pode mudar a sua vida para sempre. Então eu vou repetir. Aproveite ao máximo a sua disponibilidade, pois pode estar sendo construído algo de Deus, né, em você, nesse tempo, que pode mudar a sua vida para sempre. Então, fica firmado nessa palavra, valorize esse tempo, porque Deus está construindo, eu não enxergo, você também não, o que está à minha frente, mas Deus já conhece todos os tempos. Ele é o Deus do ontem, hoje, e é o Deus de eternamente. Deus já nos conhece desde a fundação do mundo. Ele já conhece o final da sua vida aqui nessa terra. Deus já conhece todas as coisas. Então valorize isso, porque Deus pode estar fazendo nesse tempo, tendo preservado esse período, essa etapa, esses meses, para estar alimentando o teu coração e construindo algo que vai ser para a eternidade. Vai ser algo que vai ser útil e muito eficaz para a sua vida para todo sempre. A ponto de você olhar para trás e falar, poxa, como foi bom. Foi um período que lá na frente você vai achar até pequeno, até curto, que passou rápido, mas que foi necessário que Deus trabalhasse algo no teu coração, na sua vida. Então é isso aí. Toda grande transformação em nossas vidas, não me canso de repetir isso, que todas as grandes transformações da nossa vida começam do lado de dentro. Então, você que está tão preocupado com tudo que está acontecendo do lado de fora, tudo que concerne a sua vida natural, tudo que concerne a sua vida que você antes tinha um controle com as suas mãos, fique calmo, porque Deus não perdeu o controle de nada. Ele quer ter o controle absoluto da sua vida, para que tudo que te pertence, tudo que condiz a sua vida natural e secular, também possa seguir o mesmo curso da lógica dos céus, o mesmo curso da lógica de Deus. Então fica com essa palavra, por favor, nesta tarde, porque Deus está querendo confortar o teu coração, te fortalecer, mas também a falar para você, olha, fica ligado, porque eu já estou preparando tudo adiante, você tem que fazer o dever de casa, no hoje. Abra o teu coração, cresça na intimidade com Deus, deixa Ele trabalhar à vontade dentro de você, construir aquilo que precisa ser reformulado para que Deus possa te usar mais à frente. O que Jesus fez foi iniciar um trabalho, querido, nessa terra. E até que Ele voltasse, alguém assumiu a continuidade desse trabalho. Você sabia disso? E essa pessoa foi o Espírito Santo. A palavra diz que Jesus disse aos discípulos, olha, eu volto para o meu Pai, mas é que vos enviarei o Consolador, aquele que vos guiará, vos ensinará a respeito de todas as coisas, e ele me será testemunha fiel da minha própria pessoa, disse Jesus. Então, é pelo Espírito Santo que nós vamos crescer na intimidade com nosso Senhor. Amém? Muito bom.
Então, não existe vida cristã sem a ação do Espírito de Deus em nós, sem a obra do Espírito Santo ser completa todos os dias na minha vida. Não existe. A letra a palavra de fala que a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que não existe obra plena de Deus em mim se não for pelo Espírito. É pelo Espírito, querido, eu estou te falando. Não adianta você querer resolver as coisas por aqui. Tem que deixar fluir de dentro para fora. A solução de todas as coisas não estão do lado de fora. Pega isso aí. Não estão em decisões de governo, não estão em decisões, em resultados, em reflexos da economia. Não estão. Está dentro de você. Ei, o Deus Criador de todas as coisas foi também aquele que te criou, aquele que gerou um caminho de salvação para a sua vida. Eu e você temos que nos agarrar nesse Deus maravilhoso e crermos que realmente a nossa salvação e a nossa vida estão nas mãos dele. E se estão nas mãos dele, eu tenho que deixar lá, quietinho, sendo cuidado pelo próprio Deus. E depois eu vou ter que fluir apenas na direção que Ele me der, que Ele te der também, tá certo? Deus é maravilhoso, Ele já conhece todas as coisas, Ele sabe que esse mundo vai mergulhar, já está mergulhado numa crise, e eu vou te dizer, eu tenho que ser realista, esse mundo vai caminhar de crise em crise, não tem jeito. É isso aí, mas nós somos daquele que caminharemos de fé em fé e continuaremos usufruindo o melhor de Deus nesta terra para as nossas vidas. Certamente será assim. Muito bom. Então, fica com o Espírito, porque é o Espírito que vivifica você. Não vai ser uma notícia, de auxílio financeiro que vai vivificar a tua vida. Não vai ser uma notícia de adiamento de pagamento de impostos que vai vivificar você. Você está entendendo isso nesta tarde? Mas vai ser a vida que Deus gerará no teu coração, no teu espírito. Isso sim vai vivificar você todos os dias. Te renovar as forças para você encarar de frente esse mundo e os seus desafios cada vez de forma mais proeminente, de forma cada vez mais firme, mais eficaz. Beleza. Não é à toa que em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, fala lá: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E em Romanos, no capítulo 8, no versículo 4, diz: não andamos segundo a carne, segundo as nossas percepções naturais, segundo os nossos sentidos, segundo a nossa lógica humana, o nosso raciocínio. Não, nós andamos segundo o Espírito. E esse Espírito na sua Bíblia, depois você vai lá visitar esse texto na sua Bíblia física, digamos assim, está lá com letra maiúscula. Nós vivemos segundo o Espírito Santo. É Ele que tem a direção correta, a direção segura, a direção verdadeira para a nossa vida. Não é de outra maneira. Nós temos que aprender a verdadeiramente vivermos na direção do Espírito Santo. Hoje, na nossa vida, Ele é Deus conosco, é o Espírito Santo. Nós temos que ter proximidade, intimidade com o Espírito de Deus. E isso se cativa, se constrói todos os dias. Cada vez mais o Espírito Santo vai me abraçando, mas eu tenho que dar liberdade para Ele agir na minha vida. Deus quer nos ensinar, quer nos revelar mistérios. Deus conta com a sua igreja, querido. Deus conta com você. Sabia disso? Você é a igreja do Senhor nessa terra. Ele conta contigo. Não pense você que Ele conta apenas com pastores, com ministros, com apóstolos, com evangelistas, com mestres na palavra. Não, Ele conta com você e Ele tem uma função, um dom ministerial para a sua vida. Toda a sua igreja será capacitada. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus
o Espírito Santo, ele distribui em toda a igreja os dons do Espírito, a capacitação necessária que Deus quer, as ferramentas necessárias que Deus quer dar para a sua igreja, a fim de que ela cumpra os propósitos do Pai nesta terra. É para isso que nós estamos aqui. A grande missão de Jesus não foi libertar pessoas, cativos de demônios, libertar pessoas do mal, da pobreza, curar leprosos, curar pessoas das suas doenças físicas ou mentais. Não era isso apenas, não era ressuscitar mortos. A principal missão de Jesus ele deixou expressamente escrita nos evangelhos. É cumprimento da vontade do meu Pai. Contanto que naquela cruz, quando ele fala, está consumado, Pai, eu cumpri a sua vontade plenamente. Então nós, como igreja, devemos seguir esse propósito de Jesus Cristo nesta terra e auxiliados, capacitados, renovados, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos cumprir a vontade do Pai na nossa vida como igreja do Senhor nesta terra. Amém? Muito bom. Então, o texto continua nos versículos seguintes, e eu vou ler o versículo seguinte, que é o versículo 5 desse mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8, que diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, e está com letra maiúscula aí também, cogitam das coisas do Espírito. Quando eu li esse verso, eu lembrei instantaneamente daquela cena em que Jesus estava fazendo a ceia junto com os seus 12 discípulos. E um deles, que foi João, se inclinou a sua cabeça no peito de Jesus Cristo. Porque ele tinha intimidade, ele tinha um carinho, um amor tão singelo, tão puro com o Mestre, que ele tinha a liberdade de encostar a sua cabeça, inclinar a sua cabeça em Jesus, num gesto de carinho, de afeto. Então, que você também possa, através da mensagem de Deus, a partir desses versos, você crescer e buscar em Deus um afeto maior, se chegar a Ele com a liberdade que tanto Deus quer, com a intimidade que tanto Deus deseja da sua parte. Tá certo? Então é isso aí. Porque os que se inclinam para a carne cogitam da carne, dos sentidos, das percepções. Se você ficar nervoso aí na sua casa e cada vez mais nervoso, tenso com as notícias e com o passar do tempo, a tua carne vai aflorar e você vai passar a viver segundo os sentidos. Agora, se você aproveitar esse tempo, se separar e se inclinar para as coisas do Espírito, eu não estou dizendo para você simplesmente se enfiar num retiro radical dentro da sua casa, deixar de estar consciente ou ciente das notícias, não é isso que eu estou dizendo, mas você se inclinar progressivamente, ou seja, cada vez mais, se inclinar para as coisas do Espírito, você pode estar certo que você vai lidar com toda essa situação de uma forma cada vez mais madura, cada vez mais crescente. Vai lidar com as situações da forma própria de Deus e Deus vai confiar em você, vai confiar a você cada vez mais revelações. Tá bom? Então é isso aí. E ele continua no texto, seguindo os versículos 6 e 7, dizendo que o pendor da carne é para a morte, mas que o do Espírito é para a paz e vida, O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, mas no versículo 8 ele fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, não pense que você tentando resolver as coisas da sua própria maneira, você está agradando ao Senhor. Não é assim. Nós temos que viver segundo a direção realmente do Espírito. E não é à toa que no versículo 14 desse mesmo capítulo fala o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, são dirigidos, são filhos de Deus. Com o que você tem parecido nesse tempo? Com filhos de Deus? Ou com um filho aí sei lá de quê? Nervoso? Não. Deus olha para você e quer te ver como filhos. E mais, Ele quer que as pessoas olhem para você e enxerguem em você realmente a identidade de um filho de Deus. Tá bom? Então é isso aí. Essa palavra é preciosa. Aqueles que são guiados pelo Espírito todo dia, todo tempo, são filhos. Vão aprendendo
Eu não estou falando que você deva ser perfeito, porque eu também não sou, mas a cada dia devemos crescer nele. E crescer em Deus significa cada dia mais errar menos. Cada dia que avançamos, erramos menos, somos aperfeiçoados e vamos nos acertando nas situações que nós temos ao nosso derredor. E guiados, inclusive, essa palavra traduzida do grego ágor, né, significa justamente guiar, conduzir com as mãos até o final. Sabia que significa isso? Até o final, sendo guiado pelas mãos. Então é como se o Espírito de Deus tomasse você pelas suas mãos e te dirigisse, te guiasse. Vem cá, você não está sozinho, você não está sozinha, querida. Eu vou te ajudar e vou te guiar até o final. Eu serei o seu Deus. Não importam as tempestades, mas eu estarei contigo, e cumprindo o meu propósito através da sua vida. Então, ser guiado pelo Espírito não é apenas um direcionamento profético, não. É Ele te tomar pelas mãos e te dizer, vem comigo. É um convite que Deus está te fazendo nesta tarde. Vem, se aproxima de mim, vem comigo. Vem cá, vem se tornar mais íntimo meu. Deixa eu te ensinar e te mostrar a maneira que você deve viver na verdade. E aí eu deixo um dever de casa para você, eu peço que você anote aí rapidamente os textos de 1 João, no capítulo 2, no versículo 27, e o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Repetindo, 1 João, no capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Nesses dois versos, nessas duas passagens, você vai encontrar textos dizendo justamente que Deus ele te dá a unção. A unção te concedeu a unção que vai te ensinar sobre todas as coisas. E que a sua palavra também ensina a respeito de tudo que você precisa. Toda a educação da justiça para você ser aperfeiçoado e ser perfeito em Deus. Então, viver no Espírito é também viver o domínio e a liderança dele, que tem uma missão, que é produzir em nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Olha aí, lembra lá do princípio, em Gênesis? É isso aí, imagem e semelhança. O grande propósito, não é? De sermos guiados, e o grande propósito do Espírito de Deus em nós é justamente fazermos a imagem e semelhança de Deus cada vez mais. Repare que quando você tem intimidade com uma pessoa, você, sem perceber, começa, tamanha intimidade que você tem com ela, proximidade com ela, você começa a pegar o jeitinho dela. É uma arte, por exemplo, do casamento. Eu tenho a minha esposa, de Janira, né? E eu vou pegando um pouquinho do jeito dela e ela vai pegando um pouquinho do meu jeito também, não é? E o casamento ele vai sendo crescente nessa rota, que nós vamos nos parecendo cada vez mais um com o outro. É isso aí. Assim, da mesma forma, Deus quer que nessa relação nossa com Ele, venhamos a nos parecermos cada vez mais com Ele, pegando o jeitinho de Deus. Se antes você não conseguia perdoar, agora você vai ser capaz de perdoar. A transformação vai acontecer dentro de você, que vai te capacitando a agir como Deus agiria, como Jesus agiria, conforme Ele agiu caminhando nessa terra aqui. Tá bom? Então é isso aí. Então Jesus começou um trabalho nos tirando do chão, cara. Nos tirando do chão que nós estávamos caídos, tirando desse mundo que é falido. A essência do trabalho do Espírito Santo é justamente de nos transformar à própria imagem de Jesus. Deus nos transportou, nos arrancou desse mundo, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós fôssemos educados na sua justiça. Maravilha! Então é isso aí. Quanto mais íntimos, ou seja, quanto maior a afinidade, mais parecidos seremos com o nosso Deus, mais parecidos seremos com o nosso Senhor. Não é à toa que lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, aí estão os dois versículos que eu ditei antes, né, para você anotar. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, fala assim: em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos, diga comigo, transformados, aleluia, de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito. Esse versículo é tremendo e com ele nós encerramos a mensagem de hoje. Ele sintetiza, né, justamente o propósito de Deus para nossas vidas hoje. Nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem dele, na sua própria imagem do nosso Senhor, como pelo Senhor, o Espírito. Então é pelo Espírito Santo que nós seremos forjados, ele vai nos conduzir a um estado cada vez mais próximo de intimidade, de afinidade. O Espírito de Deus que vai nos ensinar, vai nos confidenciar, não é? A forma de Deus, o jeitinho do nosso Pai, de agradá-lo, de amá-lo, e é isso aí. E nisso nós vamos crescendo e cada vez sendo fortalecidos, confortados e vamos sendo parecidos com o nosso Senhor. Quanto mais parecido com Deus, querido, mais vitorioso você será sobre as circunstâncias desse mundo e você influenciará da forma de Deus mesmo esse mundo de uma forma maravilhosa. Deus quer que você seja um farol nesse tempo, dentro da sua casa, no meio da sua vizinhança, da sua família, que às vezes está tão distante, mas que está percebendo que você tem passado por esses dias de uma forma diferente. Seja um farol que venha iluminar perto e longe, livrando pessoas, né, de ciladas, de problemas, de pedras que venham derrubar elas, né, das rochas. Farol é sinal, né, é muito usado para navegação, né, que agora tem satélite, tem navegação por satélite, essa coisa toda, mas os faróis exerciam um papel muito importante para auxiliar os navegantes a não baterem em pedras, não se afundarem, etc. Você tem que ser um farol nesse tempo. Há muitas pessoas simplesmente desesperadas. Quanto cada notícia, cada adiamento, cada decreto, ficam mais desesperadas ainda. E você, quanto mais decretos, mais notícias, mais calmo você fica. Porque você está próximo de Deus, você está seguro, amém, querido? E nisso você vai sendo farol, iluminando o coração, a vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, parabéns às nossas mamães. Que Deus te dê um final de dia maravilhoso junto com a sua família. E nós nos encontramos ao longo desta semana ainda na nossa série Imunizados. Fique ligado, porque continuaremos crescendo com Deus nesse tempo. E assim nós encerramos em nome de Jesus. Eu te amo, querido. Fica conosco aí ligado no nosso canal. E é isso aí. Compartilhe, dá o joinha para nos ajudar, se inscreva se você não se inscreveu ainda no nosso canal, né, para colocar lá o sininho, para sempre que tivermos uma mensagem nova para compartilhar com você, você receber e você estar ligado conosco, sendo alimentado com alimento sólido que é da palavra de Deus. Deus te abençoe nesse domingo e até a próxima.